Em julho de 2005, o mineiro Jean Charles de Menezes foi executado pela Scotland Yard no metrô de Londres. A sua morte causou um incidente diplomático entre o Brasil e o Reino Unido, mas ninguém foi efetivamente responsabilizado pela perda da vida do brasileiro. Então, o primeiro-ministro Tony Blair chegou a pedir desculpas ao governo brasileiro e à família de Jean Charles. Porém, nenhum policial envolvido na ação foi punido. E aí, galera? Bom, esse caso aqui, eu lembro que ele fez... Na verdade, ele apareceu muito, né? Teve uma grande mobilização aqui no Brasil. Acho que até alimentou um sentimento nacional que a gente se sentiu muito mal quando um trabalhador brasileiro que estava lá na Inglaterra acabou sendo executado pela Scotland Yard, que é uma polícia que mata muito pouco. Mas a gente estava num período em que existia uma crise, uma paranoia em relação ao pausarismo, e aí isso ficou muito forte, assim. A comunidade inglesa, brasileira na Inglaterra, que era bastante grande, também se movimentou, também se mobilizou. Depois isso virou filme com o Selton Mello. Então, assim, eu só ouvia falar da morte do Jean Charles. Na época até me interessava por crime, essas coisas e tal, mas eu não via muito noticiário. Então parece que foi uma coisa que eu fiquei sabendo, que eu vi a mobilização, mas passou. E aí eu falei com a Diana pra gente tentar pegar detalhes desse crime pra trazer pra vocês aqui. Então prestem bastante atenção, tamo junto. Vou pedir pro Edu rodar a vinheta e, por favor, enquanto ele roda a vinheta, você deixa o seu like. Agora a vinheta serve para que você deixe o seu like enquanto ela roda, certo? Tem os 10 segundinhos, a hora que ela rodar, você vai lá, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal, beleza? É de graça, a gente precisa da sua ajuda e a gente tá deixando o momento da vinheta para que vocês possam fazer isso daí, tá? Porque daí vocês ajudam o nosso trabalho. Então rodou a vinheta, like e inscrição, beleza? Vamos lá. Edu, roda a vinheta. Galera, no dia 22 de julho de 2005, o brasileiro Jean Charles... Nossa, já faz 2 décadas, bicho, muito tempo. Bom, o brasileiro Jean Charles de Menezes foi executado por agentes da Polícia Metropolitana de Londres, dentro do metrô de Londres. O Jean Charles, pessoal, ele já morava há 3 anos na Inglaterra e ele trabalhava como eletricista, mas foi confundido com um terrorista, fugitivo, e acabou perdendo a vida nas mãos da polícia britânica. Hoje a gente vai contar detalhadamente sobre essa história e sobre a luta da família de Jean Charles por justiça. A gente vive num país em desenvolvimento, ou também conhecido como subdesenvolvido, antigamente chamado de emergência. E aí são nesses momentos que a gente percebe como um país rico, ele consegue impor certas coisas a países mais pobres. A gente vê isso em muita coisa, mas principalmente nesse lance do Jean Charles. Bom, Jean Charles de Menezes nasceu no dia 7 de janeiro de 1978, na cidade de Gonzaga, no interior de Minas Gerais. Localizada a 315 quilômetros da capital Belo Horizonte, Gonzaga é uma cidade com pouco mais de 5 mil habitantes, bem pequenininha, cuja principal atividade econômica é a agropecuária. Ele é nascido e criado nessa cidade, bem tranquila, e ali o Jean Charles era um menino muito calmo e considerado um aluno exemplar, tirava notas 9 e 10. Desde os 4 anos, Jean sonhava em ser eletricista, era o trampo que ele queria mesmo fazer. Seu pai conta, abre aspas, palavras do pai do Jean Charles que a gente conseguiu. Um dia, ele construiu uma hidrelétrica de brinquedo, ficou uns pedaços de pau no chão e passou uns fios nos postes. Depois me pediu e eu fui lá na cidade comprar umas lâmpadas de lanterna. Quando elas acenderam, saiu pulando de alegria pelo quintal. Fecha aspas. Aos 14 anos de idade, o Jean Charles foi morar com um tio em São Paulo para dar continuidade nos seus estudos, já que naquela cidade pequenininha não tinha uma escola de eletricista. Aos 19 anos, ele se formou como técnico e eletricista e foi essa profissão que ele passou a exercer quando ele foi para Londres. Jean Charles chegou em Londres em 13 de março de 2002, com um visto válido por 6 meses. Depois conseguiu visto como estudante, que era válido até 30 de junho de 2003. Então, um aninho ali. Segundo as autoridades inglesas, a partir daí, a situação de Jean Charles ficou irregular. Mas no seu passaporte havia um carimbo que indicava que o seu período de permanência na Inglaterra era indefinido. Por isso, a família acreditava que a situação do Jean Charles era legal. Ele falava para não preocupar a família. Ele era filho de uma família humilde e ele sonhava com uma vida melhor no exterior. E assim como muitos outros brasileiros, ele saiu do país em busca de melhores condições para sua vida. Jean Charles, pessoal, morou em Londres por 3 longos anos e acabava de retornar de uma visita que ele havia feito no Brasil quando aconteceu o fato fatal. Ele tinha começado como eletricista em um novo emprego
E como fazia todos os dias, ele acordou cedo e saiu para trabalhar. Naqueles dias, pessoal, o clima em Londres andava bastante tenso. A cidade tinha sido alvo de ataques e o temor ainda se espalhava pelo ar. Entre 2001 e 2007, mais ou menos, esse medo do terror era bastante forte. Eu lembro que eu assisti uma série muito boa chamada 24 Horas. Esses tempos atrás eu revi alguns episódios dela e eu vi o quanto aquilo reflete a paranoia que existia tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Na manhã de 7 de julho de 2005, o sistema de transporte público de Londres foi alvo de um ataque. Em menos de uma hora, bombas explodiram em 3 trens do metrô e em um ônibus, deixando centenas de feridos e mais de 50 mortos. A autoria do atentado foi assumida pela Al-Qaeda em resposta ao apoio britânico à presença norte-americana no Iraque e no Afeganistão. Existe uma força de coalizão e tinha membros das forças armadas inglesas naquelas invasões que foram feitas lá. 2 semanas depois, novas explosões assustaram os londrinos, mas dessa vez apenas uma pessoa foi ferida. No dia 21 de julho, uma nova tentativa de explosão de bomba no metrô londrino tinha sido identificada. A polícia britânica precisava dar uma resposta e estava em busca do autor desses atentados. Mas o que o brasileiro Jean Charles tinha a ver com essa história? O Jean Charles acabou sendo confundido com um cara chamado Hussein Osman, apontado como um dos responsáveis pela tentativa fracassada de explodir uma bomba no metrô, aquela que feriu uma pessoa. Havia suspeita de que o autor dos atentados morava na rua de Jean, em Stockwell, um bairro tipicamente habitado por imigrantes e vários imigrantes brasileiros. O esquadrão policial vinha monitorando a área e, por engano, começou a seguir os passos de Jean Charles até o metrô. Dentro de Stockwell Station, a estação que ficava no bairro dele, Jean Charles foi alvejado com 7 disparos na cabeça, sem ter a menor possibilidade de reação. Jean Charles usava boné, jeans e jaqueta, que para a polícia era para esconder explosivos. Somente horas depois, a polícia londrina confirmou que Jean Charles não estava armado e muito menos fazia parte desses grupos radicais. As primeiras versões da Scotland Yard diziam que Jean Charles tinha fugido da abordagem policial e pulado a roleta do metrô, o que teria motivado a ação. E aí, todo lugar do mundo, o policial, quando erra, ele coloca essas coisas no boletim. Essa versão foi muito criticada e a ação foi considerada uma covardia. A imprensa britânica apoiou a versão da polícia e publicou matérias em que culpava Jean Charles pela própria morte. Isso revoltou muitos brasileiros, fora os baba-ovo de gringo, que vai vir até aqui nos comentários, falando, porque tem gente que baba-ovo de gringo, viu, Fernandão? Tem gente que, se americano falar alguma coisa, diz que é nacionalista, mas se americano falar alguma coisa, não sei o que, o cara tá babando ovo. Bom, de acordo com o jornalista e roteirista do filme póstumo sobre Jean Charles, Marcelo Starobinas, a Scotland Yard fez de tudo para acobertar a absurda incompetência e sucessão de erros de seus agentes, que levou à morte de uma pessoa inocente, que era uma pessoa, inclusive, brasileira. Se os caras fizessem isso com o inglês aqui, você ia ver a treta que ia acontecer. A Scotland Yard, para quem não conhece, ela sempre se pregou como uma polícia praticamente perfeita. Bom, a versão dada pela polícia foi desmentida quando o circuito interno de TV foi liberado. Foi possível ver Jean Charles entrando calmamente na estação e ainda parando para pegar um jornal gratuito antes de embarcar no trem. A partir daí, a imprensa britânica passou a condenar a ação policial e a se desculpar pelo ocorrido, porque ficou feio. Sempre que um britânico encontrava um brasileiro, se desculpava pelo que ocorreu com Jean Charles. A comunidade brasileira na Inglaterra é bastante grande e muitas dessas pessoas, elas fazem o serviço braçal para essas pessoas, para esses ingleses. Então eles meio que têm uma relação assim, mesmo que seja de patrão e funcionário, de prestador de serviço. Apesar do caso Jean Charles, a Scotland Yard normalmente não utiliza armas de fogo durante as suas ações de patrulhamento. Esse erro terrível, que custou a vida do brasileiro, se tornou uma mácula na história da Polícia Metropolitana Britânica. Eles têm lá a Scotland Yard, que é a Polícia Metropolitana Britânica, e tem a Essex, que é a polícia inglesa do interior. Descobrir que tiraram a vida de um homem inocente causou um enorme choque para os ingleses. Mas apesar do choque e da vergonha provocado pelo erro, até hoje ninguém foi condenado pelo que aconteceu com Jean Charles de Menezes. A família de Jean encampou uma longa luta por justiça pela morte de seu filho, mas ninguém foi preso. Dona Maria Ottoni de Menezes e seu Matosinho Ottoni da Silva convivem com a dor na alma de ter perdido o seu filho querido, que inclusive mandava dinheiro para eles. Ao falar do filho, Dona Maria afirmou em entrevista, abre aspas, "Quando me lembro dele,
é como se tivesse acontecido hoje. É passado, mas não passa nunca. Fecha aspas. Na época, a prima do Jean Charles de Menezes, ela deu uma coletiva falando sobre o caso, muito revoltada, junto com vários outros imigrantes que estavam revoltados com a situação também. Os primos de Jean Charles se reuniram na entrada da estação do metrô de Stockwell e fizeram 1 minuto de silêncio. Na manhã do dia 22 de julho de 2005, o mineiro Jean Charles de Menezes desceu de um ônibus e entrou no metrô de Londres. Sem saber, ele estava sendo seguido pela polícia de Londres, a Scotland Yard, confundido com um etíope acusado pelo atentado que tinha matado mais de 50 pessoas no metrô londrino 15 dias antes. Jean Charles foi abordado por policiais armados dentro do vagão e morto a tiros. Foi o desfecho trágico de uma sucessão de erros policiais, desde a investigação do suspeito até a perseguição desastrada no transporte público. O caso foi investigado na Inglaterra, mas, de acordo com o Ministério Público Britânico, não houve evidências suficientes para acusar os policiais envolvidos na operação. Segundo a conclusão do inquérito, Londres vivia um alerta máximo de segurança e a polícia não poderia ser responsabilizada. Até hoje, a família do brasileiro protesta na Justiça Europeia contra a impunidade dos policiais. A gente não conseguiu o que realmente queríamos, que é as pessoas responsáveis, os oficiais, né, envolvidos nessa operação, os responsáveis pela morte do Jean, responder pelo que fizeram individualmente, porque foi a corporação da polícia, mas os indivíduos não foram disciplinados, não receberam nenhum... Eles apenas receberam promoções. A história de Jean Charles inspirou um filme protagonizado pelo ator Selton Mello. Isso aqui eu trouxe para você guardar de recordação dessa cidade maravilhosa que é Londres. Bom, os pais de Jean Charles ficaram sabendo da sua morte 2 dias depois do ocorrido. O primo de Jean, que também morava em Londres, ligou para a prefeitura de Gonzaga e pediu que dessem a triste notícia aos tios. Depois de andar 14 quilômetros por uma estrada de terra, o funcionário da prefeitura deu a triste notícia para a família de Jean. Desde esse dia, os pais de Jean Charles passaram a sofrer uma dor que não acaba nunca. Além disso, a saúde deles piorou bastante depois da perda do filho. Ao falar sobre o filho, Dona Maria lembra, novamente, abre aspas, meu filho era honesto e inteligente, nunca fez mal a ninguém. Eles tiraram a vida de um homem inocente. Fecha aspas. Bom, em 2007, a Scotland Yard, ou seja, 2 anos depois, a Scotland Yard foi considerada culpada civilmente pela justiça britânica pelos erros da operação e teve que pagar uma multa de 175 mil euros, o que na conversão atual valeria mais ou menos aí o valor de 1.300.000 reais. Na época não era tudo isso. 2 anos depois, a polícia fechou um acordo de indenização com os pais do brasileiro em torno de 100 mil euros. Cerca de 286 mil reais na época. Pagaram 170, pagaram quase metade. Apesar disso, nenhum policial foi condenado. Em 2016, a Corte Europeia de Direitos Humanos manteve o entendimento de não condenar ninguém. Logicamente, né? Isso trouxe uma frustração para a família. Apesar dos repetidos apelos por parte da família para que os oficiais envolvidos fossem condenados de certa maneira, promotores ingleses afirmaram não haver evidências suficientes para processar os indivíduos, com 5 tiros na cabeça. Em 2010, um artista sul-africano fez um painel na estação de Stockwell em homenagem ao Jean Charles. Eu disse para você, mexeu com toda a coluna de imigrantes, não apenas brasileira, mas de todos os outros países. A obra é um mosaico de azulejos coloridos com a foto e a palavra inocente e a indicação nascido em Gonzaga e baleado aqui em 22/7/2005. Pesada a arte, né? O painel funciona como um memorial no qual pessoas deixam flores e textos em homenagem ao Jean Charles. Olha como foi impactante isso lá, tanto para os ingleses como para as comunidades e imigrantes lá dentro da Inglaterra. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no apoio a partir de R$2. Se possível também por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês conseguem virar no membros do nosso canal, ajuda a gente a produzir cada vez mais e cada vez melhor. E essa foi a história do Jean Charles de Menezes e infelizmente do fato que tirou a sua vida ali no centro do Reino Unido. Fui, valeu, até uma próxima.